Oi, Luciane, tudo bem? Vou contar um pouco da minha experiência com inglês. Surgiu a vontade quando eu tinha uns 14, 15 anos no ensino médio, quando era dia do meu aniversário e uma professora chegou e falou: Gabi, happy birthday! E eu não sabia o que era isso. E aí todo mundo começou a rir de mim. Aí eu cheguei em casa desesperada, falei: mãe, eu preciso aprender inglês. Aí minha mãe já me matriculou numa escola de Bregui. Minha primeira professora de inglês foi a Carol Volpe. E nessa escola eu estudei 6 anos. Aí eu lembro que eu me mudei de cidade, mudei para Araçatuba. E daí, chegando lá, eu senti a vontade de voltar pro inglês, que eu tinha parado na época. E uma amiga minha falou assim: ah, o teacher Luciano é um ótimo professor. E ele abriu uma escola, era bem no ano de 2012, o ano que eu tava finalizando a faculdade também. E daí eu procurei essa escola, amei o método, 4 alunos por turma, amei, tipo, a gente podia falar do que a gente gostava, não tinha muito ahn, regras, tipo, ah, agora é hora de repetir, agora é hora de olhar no livro. Não tinha isso. A gente poderia levar os assuntos que a gente quisesse para discutir em sala de aula. Eu lembro que eu queria ficar falando de usina, então foi muito legal essa experiência. Eu fiquei acho que uns 6 meses na escola, porque também estava no final da minha faculdade e eu estava muito focada no CCC, nessas coisas. Mas a minha vontade sempre foi fazer um intercâmbio. Sempre, sempre, sempre. Desde os meus 22 anos eu comecei a pesquisar loucamente, guardar dinheiro, fazer tudo possível para fazer o intercâmbio. Pensei em vários lugares, mas o lugar que eu mais queria ir era os Estados Unidos. Só que como eu não tinha condição financeira para ir para os Estados Unidos, que era muito caro e não podia estudar e trabalhar, eu tive que começar a pensar em outros países, que meu foco era estudo, né? Aí eu descobri que nos Estados Unidos tem um programa que se chama Au Pair, que é um tipo de intercâmbio maravilhoso, também assim, que para quem não tem não quer ter o tempo de ficar guardando dinheiro, porque eu comecei a guardar dinheiro quando eu tinha 22 e eu só fiz o intercâmbio quando eu tinha 28 anos. Então, eu fiquei um tempão. O au pair é mais voltado para o trabalho, né? Eu acho que você até consegue estudar alguns meses lá, mas é totalmente focado no trabalho, que é cuidar de crianças. Aí eu até me inscrevi umas 3 vezes para ser au pair e na época surgiu outras oportunidades profissionais na usina em que eu trabalhava e eu desisti do au pair. Mas o au pair também ficava aqui na minha cabeça, que era uma oportunidade também de eu fazer o intercâmbio. Ou seja, quem quer fazer intercâmbio, dá. Porque o au pair, eu lembro que na época eu pagaria 4.000 reais, com tudo incluso, sabe? E eu ficaria um ano no país, nos Estados Unidos. Mas como o meu foco não era só o trabalho, era também estudo, eu preferi guardar. E aí eu embarquei o ano passado para Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é um país que o visto de estudo permite que você trabalhe. Então eu queria isso, eu queria experiência também trabalhando em um outro país legalmente, né, com o visto, tudo certinho. E daí, quando eu voltei pro Brasil, mandei mensagem pra Carol, pro Luciano. O Luciano prontamente já entrou em contato comigo, a Carol também. Eu cheguei no Brasil, era um sábado. Na segunda eu já tava fazendo entrevista com a Carol. A Carol me contratou. Eu tive 12 turmas de inglês só na escola dela. Também fui contratada pela WhatsApp. Fiz um treinamento pra fazer parte do time da escola do Luciano, mas não deu certo, porque quando e quando assim ele ia formar o quadro que ele me convidou pra ser professora, eu consegui outro visto pra Nova Zelândia e, resumindo, eu voltei pra Nova Zelândia em dezembro, né? E hoje eu moro em Queenstown, que é na ilha sul da Nova Zelândia. E hoje aqui eu estou só trabalhando, né? Eu até pretendia fazer estudar, mas até agora não teve como. Mas
É esse o meu foco. Eu quero estudar mais, eu quero viver mais fora, ter novas experiências, porque o intercâmbio, ele abre muitas portas. Quem tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio, faça. Inclusive, eu tô louca pra saber que curso de au pair é esse, porque eu estava olhando o site que ficou maravilhoso e eu vi lá que tem um curso de au pair. Então, gente, quem quer morar nos Estados Unidos ou fazer um au pair em outro país, que também tem vários outros países que tem au pair, entre em contato com o Luciano, porque, Luciano, conta pra gente como que funciona esse curso de au pair. É isso. Até mais. Oi, Gabi, tudo bem? Obrigado pela força aí, obrigado pela indicação da gente e tudo mais. Esse aqui é só para responder sobre o curso de au pair, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre os outros aspectos da sua experiência e tudo mais. O curso de au pair é o seguinte, a gente identificou aqui em Birigui, quando a gente abriu, algumas pessoas, né, nos procuraram porque já estavam ou fazendo os planejamentos para fazer o programa de au pair, ou já dentro desse processo, né? E se viam assim de uma forma meio abandonadas assim em relação ao inglês, em tudo que tem a ver com o inglês, né? Então a gente desenhou um curso que a gente dá apoio à aluna que pretende fazer o au pair, desde o início, quando ela começa a pesquisar as agências que oferecem os cursos de au pair, auxilia ela na escolha dos países, né? Assim, verifica realmente, obviamente que as agências também, obviamente que é o trabalho delas, né? Mas a gente auxilia em tudo que tem a ver com a comunicação. Então a gente já dá esse apoio dentro desse curso, né? Então tudo que elas vão recebendo de informação que é em inglês, etc e tal, até chegar à preparação de você fazer entrevista com a família, trabalha o inglês genérico também, né? Temos que ter isso para que elas tenham uma base genérica de inglês, né? A gente também trabalha a parte mais específica, com o vocabulário todo específico, a gente dá esse apoio assim para que elas psicologicamente fiquem preparadas, né, para encarar os desafios que elas vão ter. Então, assim, é um curso completo que a gente só que como ele é bem específico para essa atividade, a gente não matricula as pessoas que vão fazer o au pair em um outro curso com pessoas com objetivos diferentes. Nada contra, obviamente, que se a pessoa, por exemplo, já tiver um nível bom de inglês, é interessante ela participar de um grupo que foque em, né, um grupo com um enfoque mais genérico, obviamente, isso é bom, mas geralmente elas vêm já com aquilo bem determinado e com uma experiência de inglês geralmente mais inicial, né? Então a gente só fala de au pair, de tudo que tem a ver com au pair dentro desse curso. Então, quando a gente junta as meninas num mesmo grupo e todo mundo pensando a mesma coisa e uma dando força para a outra e tudo, isso funciona muito bem. Então, esse é o curso que a gente tem e ele, na verdade, não tem um material definido. Nós vamos fazer as aulas, nós vamos fazer os grupos, vamos montar os grupos de acordo com a experiência em inglês, né, que elas têm. E para cada grupo desse é uma característica diferente, né? Se a gente vai usar o material ou não, qual é o tempo de curso, em quanto tempo que elas vão se preparar ainda para ir. Então, entrar em contato com a gente conversar bastante, começar a fazer planejamento. Eu acho que para garantir uma excelente experiência de au pair, o segredo é planejamento, né? E dá pra gente começar a fazer, e o inglês tem que participar disso desde o comecinho. Então, se você, assim, teve a primeira ideia em fazer au pair, primeira coisa, antes de qualquer coisa, já vai estudar inglês, né? Esse é o nosso conselho. E venha nos procurar, a gente conversa e vai fazendo os planos juntos, tá? Porque os planos podem até se alterar durante o processo, mas uma coisa vai se manter, que é você ter uma boa base de inglês, né? Então, e a gente vai te auxiliar nesse processo todo,
vai te dar apoio, vai tentar de todas as formas garantir que não haja surpresas, né? Que na questão linguística você esteja preparada para ir. E o nosso curso é assim, tá bom? Vem, conversa com a gente e vamos começar o quanto antes.